E aí, gente, mais um Overflow Podcast. E a gente está aqui junto essa noite para falar sobre intimidade com Deus. E se você tiver alguma pergunta, alguma coisa assim, você pode comentar aí também, que a gente vai voltar nesse tema outras vezes, porque esse tema é muito extenso e a gente tem muita coisa para conversar sobre ele. Isso aí. É um tema que eu gosto muito, porque muita gente tem dúvidas sobre isso durante a caminhada cristã toda, né? E eu separei algumas perguntas de pessoas que eu já ouvi, algumas dúvidas que eram até próprias minhas, e dúvidas frequentes que a galera tem muito. Eu acho que o primeiro é falar o que é um relacionamento com Deus, né? Porque às vezes a galera leva muito o relacionamento no sentido de namoro, noivado, casamento, então eu imagino que a galera não saiba muito como se relacionar com Deus. Legal. Uma coisa que a gente precisa pensar é que o Senhor, ele é uma pessoa. Deus é uma pessoa, ele não é um ser humano, mas é uma pessoa. Ele é uma pessoa, ele é pessoal, sabe? Então, ele não quer estar ali, ele não nos criou para viver a parte de quem ele é. Então, o Senhor quer se revelar, ele quer se relacionar com os seres humanos. Então, esse Deus que quer se relacionar comigo e com você, ele é pessoal, né? A Bíblia mostra ele tendo emoções, tendo sentimentos. Jesus vem revelar o Pai, ele vem mostrando que o Pai tem sentimentos, ele tem desejos. Então, essas vontades, então essas coisas a gente tem que levar em consideração para quando a gente vai falar que a gente vai se relacionar com Deus. Como Deus se move, o que ele espera, como ele revela o seu desejo, a sua vontade. Isso é muito importante para a gente entender, né? Que esse relacionamento, ele é como o relacionamento com outra pessoa, até um ser humano mesmo, a gente vai precisar, né, de tempo para a gente poder criar esse relacionamento. A gente vai precisar investir tempo para criar esse relacionamento. Então, com Deus da mesma maneira, se a gente quer investir tempo, se a gente quer ter relacionamento, a gente vai precisar investir tempo, a gente vai precisar se dedicar, ser intencional para que esse relacionamento cresça, para que esse relacionamento aumente. Então, primeira coisa é que Deus, ele quer se relacionar, e isso é bom para a gente pensar que ele já, tipo assim, a gente não tem que convencer Deus de se relacionar com a gente, ele já tem esse desejo, então agora a gente só vai precisar, né, se mover nessa direção onde a gente se relaciona com ele, também gerar esse desejo dentro do nosso coração. Isso é muito legal pelo fato de ficar sempre naquela dúvida, mas Deus é alguém que a gente não vê, mas a gente entender que ele é uma pessoa sempre vai nos ajudar a se relacionar com ele, né? E sempre quando você fala nas pregações aquelas histórias do Theo e da Zoe, pela questão do pai, a gente vê que a partir do momento que eles vão construir um relacionamento, tem um momento que a Zoe fala que ela já chega no quarto dela e Deus já está lá para se relacionar com ela. Então é algo que realmente vai sendo construído através de um relacionamento, porque Deus já quer, vai ter momentos onde ele já vai estar te esperando para se relacionar. E uma pergunta que a galera tem muito é como manter um relacionamento com Deus, mesmo estando naquele dia que tem dias que a gente tem muita vontade de, cara, hoje eu quero gastar 3 horas aqui. Tem dias que a gente, eu não estou afim, mas como a gente pode manter o relacionamento nesses dias? Então, eu acho que essa mudança acontece com todo mundo, não só em relação a Deus em si, mas tem dias que eu quero ser amigo de todo mundo, quero conversar com todo mundo, eu quero responder o WhatsApp, tem dias que eu não quero nem ver ninguém, eu quero desligar o WhatsApp e que ninguém me procure. Então isso acontece com todas as pessoas. E Deus, por nos conhecer, nos entender, ele não vai ficar assim, tô magoado porque o Caio hoje não veio me ver, ele não veio falar comigo. Eu creio que Deus, ele compreende o ser humano de tal forma que ele sabe, né, que a gente tem esses dias maus e a gente precisa estar preparado para esses dias, né? Então, nos dias bons que a gente se prepara para os dias maus, nos dias bons é que a gente, né, enche a nossa vida de fé, de esperança, da certeza da salvação, para que no dia mau, quando a gente não estiver bem, quando a gente não estiver querendo procurar o Senhor, essas convicções que a gente guardou no dia bom, elas nos mantenham firmes em Deus, né? Esse dia eu estou passando por uma ansiedade que eu não consigo nem me concentrar nos meus próprios pensamentos, quanto mais orar. Mas aí você tem verdades dentro de você que você acumulou, né, que vão te manter naquele dia. Como se a gente pegasse aquela historinha da formiga da cigarra, né? A formiga está sempre acumulando durante o verão
para que quando chega o inverno ela tenha o que comer, enquanto a cigarra estava aproveitando do verão, cantando e tal. E aí quando chega o inverno, a cigarra está sem nada para comer. Mas por quê? Porque ela não aproveitou do dia bom para ela guardar o recurso para quando o dia mau chegasse, ela está preparada. Então, eu acho que é importante a gente pensar nisso, né? O que a gente está fazendo nos nossos bons dias? Tem gente que, tipo, hoje eu tô muito bem, ao invés de eu ir até o Senhor, ao invés de eu me relacionar com Deus nesse dia, né? Eu passo o dia inteiro em entretenimento, tipo, eu vou para a praia, depois da praia eu vou para o shopping, depois do shopping eu vou encontrar os meus amigos numa praça e tal. E qual foi o momento que você, nesse dia que você estava super afim, você se encontrou com o Senhor? Não teve. Aí o dia mau, ele vem. E aí nesse dia você não quer ir para a praia, você não quer ir para o shopping, você não quer, mas também você não está querendo nem viver. Por quê? Porque você não guardou recurso daquele dia bom, né? Então é importante a gente pensar nisso. Das práticas diárias, né, para quando a gente não tiver afim, mesmo que a gente, hoje eu não tive esse tempo, mas eu não me desviei, eu não pequei, eu não abandonei a igreja, eu não abandonei o Senhor, eu simplesmente passei aquele dia só comigo, mas eu sei ainda tudo que eu sou para Deus, eu ainda não abandonei as minhas convicções. Legal, isso é muito bom. Dentro disso, tem uma outra pergunta também que é muito boa, que a galera faz no sentido de como a gente pode desenvolver uma vida de oração, de um relacionamento. Porque às vezes a galera vai muito, mesmo pelo lado devocional, acaba caindo no lado de fazer aquilo que é padrão na internet hoje, ainda mais com a internet hoje muito fácil. Muita gente vê no Instagram o pessoal fazendo de uma maneira e tenta fazer, aí faz e faz. Tipo, TikTok viralizou os 365 dias de oração pelo meu marido, que ainda não conheço. Aí agora, tipo, tem umas 400 pessoas fazendo 365 dias de oração pelo meu marido, que eu não conheço. E a pessoa, ela não ora por ela mesma, né? A gente até brinca, seja seu maior intercessor. A gente precisa gerar realmente uma vida de oração. Eu acredito que a vida de oração, dessa conversa com Deus, ela é baseada na sinceridade, sabe? A sinceridade é o mais importante. Primeiro, você entender que Deus não vai se escandalizar com o que você vai contar para Ele, né? Porque Ele já conhece todo o seu coração e Ele já viu tudo que você fez. Então, se você chegar para Ele e contar uma coisa muito cabeluda que você fez, Ele já sabia, né? Pelo menos você foi sincero de contar. Se você contar para Ele uma coisa muito absurda, nossa, suja, que você pensou, Ele também já sabia, porque Ele sabe de tudo. Só que só quando a gente consegue abrir coisas da nossa vida, parte da nossa vida que são, vamos dizer assim, escuras, né, pesadas para Deus, é que Ele consegue trazer a luz dele para limpar aquilo tudo, para poder purificar aquilo tudo. Um dia eu estava numa conferência e o Todd White estava pregando, e aí ele falou ele fez uma analogia, né? Ele disse que a pessoa tinha uma casa, e aí Jesus batia na porta da casa dela e ele convidava Jesus para entrar, né? E aí Jesus falava, eu posso visitar qualquer canto da sua casa, ele pode ir em todos os lugares, só queria que você não fosse no porão, né? Deixa o porão para lá, tá uma bagunça, a gente não precisa entrar lá. E aí Jesus ia embora, e aí batiam na porta de novo, e era o diabo. E aí o diabo falava, o diabo entrava, batia no dono da casa e quebrava as coisas dentro da casa. E aí o diabo ia embora, e aí batia na porta de novo, era Jesus. E aí Jesus falava, posso entrar? Eu posso entrar em qualquer lugar da sua casa? E aí o cara falava de novo, olha, pode mexer em tudo. E Jesus falava, por que está tão machucado? O inimigo veio aqui, Senhor. Quando você não estava, ele veio aqui, ele me bateu, ele foi embora. E aí Jesus falou, então eu posso ficar aqui, eu durmo lá no porão e espero ele chegar. E aí ele falou, não, no porão você não entra. E aí Jesus falava, então tá, então eu vou seguir, né? Eu vou embora de novo. E aí ele não tinha lugar para ele dormir, então ele ia embora. E aí quando ele ia embora, batia na porta de novo, quem era? O diabo. Aí o diabo entrava, batia no dono da casa, quebrava tudo dentro de casa e ia embora. E aí batia na porta de novo, quem era? Jesus. E Jesus falava, meu Deus, o que aconteceu com você? Agora já arrancaram teu dente, já está tudo horroroso aí, tudo. E aí ele falava, nossa, foi o diabo de novo, assim que você foi embora, ele veio aqui. E ele quebrou tudo, ele me bateu mais ainda.
né? E aí Jesus falava, então deixa eu dormir no porão, que aí quando ele vier, e aí ele falava, não, no porão você não pode entrar, né? E ele ficava nessa até que um dia o cara já tinha batido tanto, já tinha apanhado tanto do diabo, que aí ele decidia, falava, tá bom, fica nesse porão, abre lá, resolve, arruma aquilo lá, eu não vou ficar mais te impedindo de ficar aqui. E aí Jesus ia, entrava no porão, arrumava tudo e ficava à espera, né? E aí quando batia na porta, Jesus estava na casa. E aí quando Jesus abria a porta, e aí o diabo, oi! E aí Jesus falava, o que você quer aqui? Ele, vim vender biscoito, né? Porque ele não pode entrar, ele já não pode mais bater, não tem mais espaço para ele. Jesus está naquela casa, então ele não tinha o que fazer lá. E é isso que é importante, a gente abrir todas as áreas da nossa vida para que Jesus consiga arrumar. E isso só acontece, né, quando a gente é transparente nas nossas orações, quando a gente fala tudo que a gente pensa, quando a gente fala tudo que a gente sente. Jesus é diferente dos nossos amigos, pais, qualquer pessoa pode se chocar, né? Tem gente que não vai se chocar, mas a maioria das pessoas se chocam com as informações, né, daquilo que você vai falar, tipo, Senhor, eu penso assim, e algumas pessoas, se eu falasse para o Renan tudo que eu penso, o Renan fala, meu Deus, como é que você é pastor? Sai por aquela porta e nunca mais entra nessa igreja, né? Porque ele pode se chocar com aquilo que eu penso. E Jesus não, ele sabe tudo que eu penso, e ele quer saber da minha boca para que ele também fale pela boca dele as verdades que vão combater aquilo lá. Ele quer entrar no meu porão e arrumar aquilo tudo. Então eu preciso abrir o porão, eu preciso deixar ele lá, que aí a luz dele vem e resolve o problema. E algo muito legal disso, tipo assim, você deu exemplo, se você contar algo e eu, tipo, me escandalizar, mas você é pastor, independente do seu cargo, do que você esteja, Jesus ele não vai se escandalizar e falar, meu Deus, mas você é pastor, mas você orou por alguém ontem, você mandou uma oração hoje. Você é crente, exatamente. Jesus sabe que você é crente. Ele não vai se espantar com isso. E algo que eu acho muito legal, que você fala bastante, é que não tem como a gente ser totalmente amado se a gente não for totalmente conhecido. Então não tem como a gente ser amado por completo por Deus se ele não conhecer a gente por completo. Sim. Ele já nos ama por completo, mas é aquilo, a gente ter aquela certeza, né? Porque assim, você sabe que é amado, mas sempre vem aquela dúvida assim, mas se Deus soubesse, mas se eu contasse para essa pessoa que eu fiz isso, será que ela ainda ia me amar? Então, essa dúvida de se eu contasse sobre isso para alguém e a pessoa deixaria de me amar, vai te perseguir para sempre, a não ser que você conte tudo. E aí, você está 100% conhecido agora. Então, se você é 100% conhecido e a pessoa ainda te ama, é porque 100% conhecido, você é 100% amado também, né? E aí, nessa linha que a gente tem que ir se revelando para Deus, né? Contando tudo. Eu acho legal, porque um dia eu estava vendo uma missionária e ela estava falando que um dia, acho que foi no Ano Novo, veio uma coisa no coração dela que ela percebeu que ela não amava o Senhor, que ela não amava Deus de verdade. E aí ela disse que ela entrou no quarto dela, ela entrou dentro do armário do quarto dela. E aí ela falou assim, Deus, eu tenho que te contar uma verdade. E aí ela falou, eu não te amo. E ela falou, gente, eu sussurrei isso. Eu contei isso baixinho, porque eu tinha até vergonha de contar para Deus quando eu amava Ele. E aí naquele momento eu senti Deus falando para mim, então eu vou te ensinar a me amar. Sabe? E olha que legal. Deus não disse assim, nossa, você não me ama, então não tem lugar para você aqui no céu, vai ter que ir para o inferno. Não foi isso, sabe? Foi, tudo bem. Eu já sabia disso, agora eu vou te ensinar, já que você reconheceu que não sabe, né? Então é muito legal que a gente consiga chegar nesse lugar de transparência. O relacionamento com Deus depende desse lugar, de transparência, de intimidade, de contar a verdade. Às vezes a gente está errando muitas vezes na mesma coisa e a gente acha assim, nossa, Deus deve estar com uma prancheta lá, né? Falando, ixi, pedindo perdão pela 15ª vez por isso. Não tem como mais. A Bíblia fala que ele lança os nossos erros no mar do esquecimento. Então, se ele pega do mar do esquecimento, Deus não está com uma vara de pesca catando tudo que você já pediu perdão. Já que você errou de novo, deixa eu pescar aqui as coisas que você fez antes. Ele não está assim. Ele está querendo, na verdade, te transformar. Ele não quer que você diga, me arrependo sem se arrepender. E ele também não quer que você pense que ele está furioso
contando todas as vezes que você já pediu perdão. Ele quer que você pense o que é o quê? Ele te perdoa e ele te propõe uma jornada de transformação. É nesse lugar que você precisa estar. De, Senhor, eu me arrependo por isso, isso e isso. E ele fala, ok, então vamos comigo agora ser transformado, para você nunca mais ter que voltar para essa mesma oração, onde você tem que falar de novo que você se arrepende por isso, isso e isso. Então, o Senhor sempre está nos propondo uma jornada de transformação. E essa jornada, às vezes, não é exatamente do jeito que a gente espera, né? Assim, se eu pedir perdão a Deus, sei lá, por jogar no tigrinho, ele vai pedir para eu, tipo, quebrar meu telefone para eu poder me ver livre de toda tentação. Não é nesse lugar que ele vai te tratar, entendeu? A jornada que o Senhor nos propõe sempre é muito mais interna do que externa. Ele não quer só que você tenha atitudes externas, porque as atitudes externas, na hora que vier a tentação de novo, você vai burlar elas. Eu botei uma senha no meu celular para que eu nunca volte a acessar aquele site. Isso vai, na hora que você tiver com um desejo, você vai bater a senha lá e você vai acessar o site, né? Agora, se você se propõe a ir para essa jornada com o Senhor, ele vai começar a transformar o teu interior. E aí o teu interior sendo transformado, você não busca mais o site. Com 100 ou 100, você não busca mais aquele site. Hoje mesmo estava conversando com um jovem que estava pedindo ajuda e tal. E aí ele estava compartilhando, né, que tem coisas que nunca mais ele teve desejo. E agora, porque ele se propôs a se aproximar mais de Deus, a ler a Bíblia e tal. Quando ele acaba de fazer todas essas coisas, esse ritual espiritual que se aproxima de Deus, todos os desejos que ele não sentia mais, eles aparecem de uma forma assim, assustadora, que tipo, por que eu estou querendo fazer tais coisas? Eu não queria nem mais isso, tipo, eu não estava mais procurando isso, né? E isso não é tipo assim, então é melhor não ler a Bíblia, não. Isso é porque a gente tem que ir vencendo todas essas coisas, né? As provações vêm para a gente ser aprovado. Então, são coisas que a gente vai dizendo não. Uma coisa que eu aprendi quando eu era adolescente, da minha líder na época, ela falou assim, toda prova que eu reprovo, eu tenho que fazer ela de novo. Então, a mesma coisa é na minha vida espiritual. Se eu tenho uma prova, Deus me colocou a prova para ver se eu estou tratado, para ver se eu estou mudado. Não estou dizendo sobre tentações, tá? A Bíblia diz que Deus não tenta ninguém. Então, não é sobre tentação, é sobre uma provação, né? Colocar você diante de uma pessoa que te irritou ali, e a prova será que você vai ter domínio próprio para não reagir àquela provocação? Só que aí, se você reage à provocação, você vai ter que passar por aquela provação de novo. Então, de novo, alguém vai te tirar do sério, e aí você vai, a ponto de, o dia que você vence aquela provação, aquilo ali se torna uma coisa super simples, que todo mundo que, tipo, tenta te tirar do sério, você tem sempre a mesma resposta para essas pessoas, você não tem mais um coração ofendido, e essas coisas. Então, é bom a gente entender isso. O Senhor está nos esticando, Ele está nos melhorando, está nos aprovando, né? E aí, com isso tudo passa por esse relacionamento, né? E em base na transparência. Algo que eu vejo que pode acontecer muito com vocês, não sei, mas eu falo por experiência própria minha, no sentido de, quando a gente comete um pecado, seja uma mentira ou outros tipos, a gente sempre cai no lugar de, tipo, quando foi feito várias vezes, vai para se relacionar com Deus, falar com Deus, mas a gente já chega com uma oração pronta que a gente já faz sempre, porque a gente já cai naquilo há muito tempo e a gente já chega falando, Deus, eu errei de novo, mas a gente vai conseguir junto. Amanhã é um novo dia, vamos junto. Provavelmente a gente já deve ter feito essa oração de cair nesse lugar, de sempre repetir isso. E esse é o ruim, porque às vezes quando a gente cai nesse lugar, a gente não tem realmente um arrependimento no nosso coração. A gente só chega com algo pronto para tirar o peso que está na nossa consciência. Para eu ter aceitado isso e entender isso em mim, foi muito difícil também, porque é algo que o diabo não quer que a gente entenda isso, né? E isso é até uma pergunta que eu quero fazer. Como o nosso relacionamento com Deus não pode cair como não fazer para cair na religiosidade? Então, uma coisa que o Renan falou que foi muito bom, né? Essas orações prontas, assim, são um problema, né? Principalmente essa do perdão, tipo, Deus me perdoa, cair de novo, mas aí, já estou de pé, o Senhor pode, né? Isso daí não vai produzir transformação, sabe? O que produz transformação é a transparência. Então, vá até o Senhor
e conta também os porquês. Investiga o seu coração, sabe? Por que você foi até esse lugar? Por que você acessou tal coisa? Por que você falou tal coisa? Por que você escolheu tal pessoa ao invés do Senhor? Por que você escolheu o seu relacionamento ao invés do Senhor? Por que você escolheu, tipo, sei lá, qualquer coisa, né? Os seus amigos ao invés do Senhor? Porque às vezes a gente vai falar assim, Deus, eu usei droga, então me perdoa, usei mais uma vez, mas eu vou parar. E aí Deus falou assim, tá, mas por quê? Porque eu não queria ser o careta, tava todo mundo ali dos meus amigos usando, então por isso eu usei. Tá bom, mas por que você escolheu então seus amigos ao invés de mim? Porque essa é a verdade. Você amou mais eles do que a mim, porque se você me amasse, eles poderiam usar tudo que eles quisessem. Mas você ia falar, eu não vou usar a gente porque tem alguém que eu amo e ele não gosta que eu faça isso. Né? Então, essas são as escolhas, essas conversas com Deus, onde vai para esse lugar de sinceridade, a gente questiona o porquê a gente foi até esse lugar que a gente errou, vai produzir transformação. Porque a gente começa a enxergar o nosso coração, ver que o nosso coração está abandonado aos próprios desejos, ver que o nosso coração está, criou um ídolo que é o nosso relacionamento, seja amigo, seja namoro, criou um ídolo que seja o dinheiro, né? Senhor, eu errei contigo, eu roubei o dízimo esse mês, mas pode ficar tranquilo, mês que vem eu vou dizimar, porque esse mês eu quis fazer outra coisa com o dinheiro. E aí, tipo, a gente pensa nessas coisas, né? Uhum. E aí, tá bom, mas por que você escolheu não me devolver aquilo que é meu e ficar com você? Você acha que eu não posso te dar? Tipo, essas questões, essas perguntas vão gerar em nós uma reflexão. E essa reflexão vai apontar onde está o verdadeiro problema, a semente ali, a raiz que está gerando aquela atitude. Quando a gente não faz questionamentos, a gente ora de forma genérica, Deus me perdoa, ele vai te perdoar? Sim, ele vai, mas não vai te transformar. O que vai te transformar é você ir investigando com ele aquilo que está dentro do seu coração. Então, o processo de um relacionamento é para a nossa transformação. A Bíblia fala que a boa obra que ele começou, ele é fiel para completar. Então, ele quer completar. A fidelidade dele pede para ele completar aquilo que ele já começou em você. Só que coopere com o Senhor, né? Não crie barreiras, não feche o porão, né? Exatamente. Abra o porão e deixe Deus fazer as perguntas que ele quer fazer para você. Isso é importante, né? A gente fazer esses questionamentos. Sim. Isso não só em orações sobre perdão. Todas as orações não façam orações genéricas, né? Orações genéricas, para mim, elas não passam do teto. As orações que chegam ao coração do Senhor são orações sinceras, são orações verdadeiras. Tem gente que faz oração genérica para tudo. Senhor, obrigado por esse alimento, né? Então, será que isso aí realmente foi uma gratidão? Oh, Deus, muito obrigado, cara. Eu estava com tanta fome hoje e eu tenho que comer. O Senhor proveu para mim. Isso é mais poderoso do que Senhor, muito obrigado por esse alimento, né? Eu conheço umas pessoas que eles têm orações, né, prontas assim. Tipo, ora aí para começar a célula. E aí as pessoas oravam da mesma forma. Exatamente. Né? Senhor, meu Deus e meu Pai, não sei o que lá. Né? Em teu nome eu oro para... Amém. Eu ficava, cara, toda célula que eu mandar a pessoa orar, ela vai orar da mesma forma. Por quê? Falta intimidade. Não é um relacionamento. Imagina se toda vez que eu conversar contigo eu te falar as mesmas frases. Sabe? Isso não é um relacionamento, né? Tu vai me bloquear, tu vai falar, que é isso? A pessoa só conversa comigo falando as mesmas frases. Não existe isso. Então, assim... até a maneira como a gente fala é diferente, né? Tem dia que eu chamo Ana de Ana, tem dia que eu chamo ela de amor, tem dia que eu chamo ela de Carolina, né? Pra zoar ela, eu chamo Carol. E ela fala, não me chama de Carol, é minha família, a família parente dela, né? Que chama ela de Carol. O nome dela é Ana Carolina. Mas quando eu quero zoar ela, tipo, de perturbar, eu fico, Carol, faz alguma coisa lá pra mim. E aí ela fica, quem é Carol? Não sei quem é Carol, né? Então, com Deus... a gente precisa ter essa dinâmica, né? Quando eu me relaciono de verdade com alguém, eu tenho essa dinâmica, né? Tem dias que eu chamo amigo, tem dias que eu chamo pelo nome, então isso não só com Deus, com qualquer pessoa a gente tem essa coisa, né? Tem dias que a gente fala zoando com a pessoa, né? Tem dias que a gente fala meio que chamando ela de outra forma para poder chamar ela. Então acho que é importante a gente entender, cara, é um relacionamento. Então
eu olho para os meus relacionamentos naturais. Se eu falo assim com a Ana, por que com Deus eu só vou chamar ele de Senhor, meu Deus e meu Pai? Toda oração começa, parece que eu estou discando, né? Senhor, meu Deus e meu Pai. Aí o telefone funciona para eu poder ligar para Deus. Eu não estou dizendo que a gente não tem que ter reverência. Ele ainda é Deus, né? Eu não tenho que ficar chamando. Pô, mano, eu tinha um discípulo meu que ele foi um tempo numa igreja que inventaram no meio da rua. E aí ele ouvia a galera orando lá. E era tipo, e aí, paizão? Meu Deus. Né? A galera dessa igreja que inventaram no meio da rua, eles oravam assim. Tipo, e aí, paizão, valeu por a gente estar reunido aqui e tal. E eu falava assim, cara, isso é tão forçado pra ser, tipo, não ser religioso, que chega a ser fingido. Tipo, porque ninguém fala assim nem com o próprio pai. Tipo, quem chega em casa pro pai e fala assim, e aí, paizão? Né? Maria Clara não manda, e aí, paizão, manda o Pix. Né? Ela não fala assim, ela fala, pai, tem como você mandar o Pix? Né? Então, a gente precisa ser natural, ser verdadeiro. Né? Quando a gente é fingido, cara, pra mim não passou do teto, sabe? E outra coisa, orar aquilo que você compreende. Tipo, tem gente que começa a oração, né? Ó, magnânimo. Não sei nem o que significa magnânimo. Tipo, por que eu tô orando magnânimo? Ah, eu ouvi meu pastor usar essa palavra, então eu vou usar também, porque deve ser mais poderosa. Para com isso. Deus não está ouvindo em português, ele está ouvindo a intenção do seu coração. Uma vez perguntaram, né? Deus consegue ouvir em inglês, em português, em espanhol. Ele entende tudo, porque ele não está entendendo a sua língua humana. A gente nem sabe orar como convém. O Espírito intercede, né? Ele transforma as nossas orações. Então, a gente precisa dessa compreensão. Um relacionamento, eu preciso ser o quê? Sincero. Outra coisa que eu gosto muito de falar. Para um relacionamento ser mais profundo, o que a gente faz? Compartilha segredos. Então, conte os seus segredos para Deus e Ele vai contar os dele também para você. E isso vai ser muito mais poderoso. O relacionamento de vocês vai ser muito mais profundo. Os seus segredos, não segredo de ninguém não, gente. Que é o relacionamento você e Deus. O Renan me contou hoje. Vou te contar. Pelo amor de Deus. Vai fazer fofoca para Deus. Né? Conta os seus segredos, conta o seu coração para Deus. Né? Senhor, eu estou gostando de tal pessoa. E, Senhor, o meu cabeça está bugada aqui. Será que você pode me ajudar, me dar um bom conselho? Meus amigos estão me aconselhando tudo errado. Né? Já vai para Deus assim, nessa sinceridade, né? Os meus amigos da escola falaram, pega, mas eu acho que não é para eu fazer isso, o que você acha? E aí, Deus vai conversar contigo, Ele vai te orientar da melhor maneira. E a gente precisa também entender que, tipo, Deus não vai falar nada contrário à sua palavra. Então, a oração, se na Bíblia está lá, orientando a gente ter pureza, Deus não vai, no momento de oração, falar para você, pega, vai lá e faz tudo que você está com vontade. Por quê? Porque isso é anti-Deus, né? É contrário a tudo que Ele falaria. Então, isso é importante a gente também ter compreensão, né? Senão, o diabo vai sentar do teu lado no quarto e você vai achar que está tendo um devocional. O diabo vai falar assim, ó, ide e pegai-vos, não é? Ide e pregai-vos, pelo amor de Deus. É pregar, gente, não é pegar. Que piada é essa? Cara, isso tinha muito na internet, cara. Nunca vi isso. Que isso, como? Tu não já viu isso? Aí, ele já viu, tá vendo? Já seguiu esse versículo? Graças a Deus. Vai, que bom. Cara, isso é uma coisa muito ruim pra gente que é carioca, que é o famoso jeitinho brasileiro. A gente adora burlar com essas orações preparadas. Porque a gente só chega, hoje eu vou orar isso aqui para burlar Deus, só para pegar o perdão e tô bem. Mas não teve transformação, realmente nos quebrantou. E quando você fala essa questão do porquê, eu sempre lembro daquela história da Bethel, do casal que engravidou antes de casarem, e o pessoal lá da direção sempre foi perguntando por quê, porque até entendeu o real motivo. E quando entendeu o real motivo, ele falou, caramba, é verdade. Que aí ele caiu em si e reconheceu. Uma pergunta que a galera faz muito é se existe hábitos que a gente possa fazer que vão fortalecer o nosso relacionamento com Deus. Cara, eu acho que é fazer tudo com Deus, né? Se você quer ter muita qualidade, faça muitas coisas juntos. Porque, assim, o bom é que Deus é ilimitado, ele não é cansativo. Tipo assim, o Renan, ele é limitado, então ele é muito cansativo para mim. Eu não quero ficar o tempo inteiro com o Renan, né? Por quê? Porque eu me canso da pessoa do Renan.
né? E isso é para todas as pessoas. As pessoas são limitadas, então a gente vai cansar delas uma hora, né? Agora, quando a gente está com o Senhor, Ele é ilimitado, Ele sempre tem uma coisa nova para nos contar, Ele sempre tem uma maneira nova de mostrar que Ele nos ama, então isso é Ele é ilimitado. E aí é importante a gente levar Deus com a gente, né? Por onde for, a gente quer que Ele esteja com a gente. E aí, tipo, vai para academia, leva Deus contigo. Vai para a escola, leva Deus contigo. Vai para a faculdade, leva Deus contigo. Vai na praia, leva Deus contigo. Tem gente que acha que Deus só está dentro das 4 paredes da igreja. Isso é um maior erro. Às vezes, tem igrejas que tem menos Deus do que a tua casa, o teu quarto, né? Porque tem igrejas que estão ali expulsando Deus dali, tipo, fazendo tudo que Ele não quer, né? Então, não é isso que a gente precisa, sabe? A gente precisa para um relacionamento crescer, passe tempo, compartilhe histórias, né? Eu tenho uma pessoa que fala que toma café todo dia com Deus, então coloca a xícara do café lá para Deus e bota a xícara, não é o livro Café com Deus Pai, né? Mas toma realmente café, conversando como se Deus estivesse ali com ela. E isso é interessante, porque tem um momento a sós ali com Deus, mas não daquela maneira tradicional, né? De eu tenho que estar de joelhos ali no meu quarto e tal. É um problema? Não é. Eu acredito até que a postura do seu corpo, ela precisa acompanhar a postura do seu coração. E isso é em todo momento. É diferente. A gente, por conta da religiosidade, a gente pensou assim, cara, tem que estar de joelho, senão Deus não vai me ouvir. Porque aqui de joelho, meu joelho vai doer, eu vou pagar o preço para Ele me ouvir. Só que o preço já foi pago na cruz para Ele te ouvir. Então, pastor, eu não preciso ficar de joelho nunca. Não disse isso. Fique de joelho quando seu coração estiver prostrado. Isso vai fazer sentido, sabe? Eu me dobro diante do Senhor quando eu entendo alguma coisa que me faça me dobrar. Exemplo, cara, nesse momento aqui do louvor, eu percebi que Deus é incrivelmente grande, que Ele é, tipo, o rei do universo. Agora, se Ele é um rei, eu preciso me dobrar diante desse rei. Então, naquele momento, eu me prostro. Por quê? Faz sentido eu me dobrar, faz sentido eu ficar de joelhos, porque Ele é o rei, eu estou diante dele. Agora, a hora que eu estou adorando ali, e eu estou adorando Ele como Ele é o meu pai, e eu me dou um abraço, faz mais sentido do que eu estar de joelho, porque eu não fico de joelho diante do meu pai da terra, né? Então faz sentido? Vocês estão conseguindo entender? Diante do que eu estou vivendo com Deus, que a minha postura acompanhe aquilo. Se eu estou muito alegre diante do Senhor, eu não tenho que estar de joelho. Ou só se eu estiver rindo muito, e aí eu caio no chão rindo. Mas eu posso estar pulando, eu ainda estou em adoração, eu ainda estou em reverência diante dele, porque estou me divertindo com Deus. Então isso é muito legal, a gente entender isso, né? E a gente precisa ter as compreensões corretas de quem Deus é, sabe? Tipo assim, pede para Deus, Deus, me mostra mais sobre você. Me conta mais sobre quem você é. Porque Ele quer contar, Ele não quer só saber de você. A oração é uma conversa, então Ele também vai contar muita coisa sobre Ele. Eu estava ouvindo outro dia o pastor da Central, Paulo Manzoni, e aí ele estava contando uma história que eu achei muito engraçada, vou contar para vocês. Ele falou que ele estava no final do culto assim, e aí um casal ficou, acho que o casal ou a esposa ficou endemoniada. E aí ele falou, olha, era um demônio, maior tempão que eu não via, manifestou e estava gritando e tal. Eu não vou sair, eu não vou sair. Ele falou, você vai sair, você vai sair. E aí o demônio virou e disse assim, tá, eu vou sair. Mas eu vou matar o filho deles no caminho até em casa. E aí a criancinha, né, ele falou, acho que tinha uns 5, 6 anos, sei lá, alguma coisa assim, estava entrando e ouviu a mãe falando com uma voz de homem, dizendo, vou matar o filho deles a caminho de casa. E aí o pastor Paulo Manzoni, né, ele disse que ele, na hora, veio uma coisa na cabeça dele, e ele falou assim, não, então vamos fazer melhor, tu vai matar essa criança aqui agora. A criança não compensa. Aí não compensa. E aí o pastor disse assim, não, agora eu quero que tu mate, tu estraçalha ele aqui agora, na nossa frente, bora, estraçalha essa criança. E aí o pai ficou desesperado, tipo, não, melhor não. E aí, tipo, a criança começa a ficar em desespero. E aí ele disse que o demônio que estava naquela mulher gritando e dizendo que ia matar a criança no caminho de casa, fala assim, não, não posso.
E aí o pastor pergunta, né? Por que você não pode? E aí o demônio fala assim, porque os pés dele estão aqui. E aí o pastor pergunta, como assim os pés dele? Ele falou assim, o Senhor é tão alto, Deus é tão alto, que aqui dentro desse lugar só tá os pés dele. E assim, olha que noção que até o demônio tem de que Deus é muito maior do que ele, sabe? Então assim, isso é muito legal. Quando a gente compreende quem Deus é, a gente vence coisas muito mais fácil, sabe? Eu lembro uma vez a gente estava num momento de oração assim na igreja, eu e o Gabriel Brito, e aí a gente estava numa batalha muito intensa espiritual, né? A gente tinha visto demônios, a gente tinha tido uma experiência assim, bem negativa, e a gente estava orando para aquilo ser quebrado. E aí no meio e era muito engraçado, porque parecia que a gente estava num jogo, assim, não estava engraçado na hora, né? Depois, pensando em tudo que a gente viveu, a gente achou graça. Mas parecia que a gente estava num jogo, porque eu era como se fosse o soldado que estava lutando e o Gabriel era como se fosse o suporte que estava ali, né? Eu era tipo o cara que estava rushando para cima do inimigo e o Gabriel era o suporte, né? Fazendo toda a parte de suporte. E aí, tipo, a gente estava orando assim, meio que em dupla. E eu orava e ele atrás, assim, intercedendo por mim, porque estava orando meio que na linha de frente. E aí, do nada, no meio da oração, veio uma compreensão para o Gabriel, que nós éramos filhos do Senhor dos Exércitos. Então, todas as batalhas o nosso pai vencia, e se o nosso pai vence todas as guerras, nós também vencemos com ele. E aí ele diz isso no meio da oração. Ele fala pro diabo, né? Tipo assim, a gente não vai perder, porque o nosso pai venceu todas as batalhas, então a vitória já é nossa. Quando ele falou isso, a compreensão que a gente tinha do que estava acontecendo mudou totalmente. Pra gente era tipo assim, meu Deus, a gente está aqui numa guerra que está difícil demais. Só que quando a gente compreendeu que a gente ganhava, porque o nosso pai já ganhou, acabou aquela treta. Tipo, era como se o diabo tinha corrido. O peso que a gente estava sentindo, a dificuldade que a gente estava sentindo, acabou instantaneamente. A gente só declarou que a vitória era nossa e, enfim, o diabo parou de nos resistir. Então é importante a gente saber quem Deus é, a gente saber mais dele, para que quando a gente orar em cima dessas revelações, de quem Deus é, de como ele se move, de como ele age, que aí a gente tem a vitória garantida. Foi muito legal essa experiência. Cara, teve uma vez que eles já me chamaram para participar dessa oração, uma vez. Tipo, tava eu e o pastor lá, e aí o Brito chegou, e aí o Brito falou, tá preparado, Renan? Aí eu, pra quê? Aí ele, a gente vai orar agora, vamos entrar no mundo espiritual e guerrear. Só que eu não entendia nada. Aí eu, tá bom então, vou com vocês. Aí eles levantaram, me levaram para outra sala lá, que era o famoso matadouro, que era matadouro para tudo. Tanto para guerrear, tanto para reuniões. E aí teve um momento que ele falou, agora a gente vai entrar no mundo espiritual e a gente vai guerrear. Então, eu quero que você ore com toda a sua força e todo o conhecimento que você tem. E aí quando eles começaram a orar, eu fiquei assustado. Falei, meu Deus, que loucura, cara, porque é algo que eu nunca tinha vivido. Mas aquilo me ajudou muito para, a partir dali, eu começar a entender que o mundo espiritual era bem mais real e caminhar sobre as verdades que Deus tinha sobre mim. E a partir dali eu comecei a vencer muitas coisas. Isso foi algo muito legal. Isso é um ponto até que, às vezes, eu me pego pensando que também tem uma certa dúvida. Deus é o nosso Pai, só que além dele ser nosso Pai, ele também se relaciona com a gente dessas outras características, quem ele é, como o Senhor dos Exércitos, Rei dos Reis. A gente, aí é engraçado, né? Porque a gente às vezes pega assim, ele é o nosso pai. A gente tem a figura do pai, né? Só que esse mesmo Deus que é o nosso pai, ele também é o Senhor dos Exércitos. Então, se ele é o Senhor dos Exércitos, o nosso pai é um grande guerreiro, né? Ele é Senhor de todos os exércitos. E aí isso também já faz transformação na hora da gente orar. Aí pensa, a Bíblia diz que ele é o dono do ouro e da prata. Então eu não estou falando com meu pai, que é quebrado financeiramente. Eu estou falando com meu pai, que é muito rico. Tipo, ele tem dinheiro sobrando, sabe? Ele não precisa do real desvalorizado, né? Ele tem riqueza abundante. Então, quando eu falo com ele, eu já falo dessa posição de filho do cara que é dono de tudo, né? E aí é engraçado, porque quando a gente tem essas compreensões, a gente vai mudando a nossa maneira de se relacionar. Porque quando eu falo com Deus que eu não sei que tem dinheiro,
eu falo, Senhor, por favor, me ajuda, eu preciso pagar uma conta de R$10, né? Eu estou implorando, porque talvez ele não tenha, mas se ele tiver, eu implorando, ele vai me dar. Agora, quando eu falo com um Deus que é dono de tudo, eu já penso assim, cara, se o Mark Zuckerberg, lá, o dono do Facebook, do Meta, se o filho dele falar assim, me dá uma Ferrari, ele dá, porque ele é um bom pai, e ele gosta de presentear o filho dele e tal, a Bíblia fala a mesma coisa do meu pai, do céu. Diz que ele é um bom pai e que ele ama presentear os seus filhos. Então, se ele tem todo o recurso do mundo, por que eu me limito, sabe, a pedir R$10 achando que ele não tem como me dar? Né? Então, as coisas que a gente compreende sobre Deus nesse relacionamento vão mudando a gente de nível, assim. A gente vai começando a compreender Deus de forma diferente. E eu não estou falando só para você ir fundo naquilo que Ele pode te dar, mas naquilo que Ele é, porque é mais importante. Tem gente que se especializa em o que Deus pode dar. E não é isso, a gente não está precisando, né? Claro, a gente precisa de dinheiro, a gente precisa de bens e tudo mais. Mas a gente não se relaciona só por isso, porque senão vira um relacionamento de interesse. Onde eu só ligo para o meu pai para pedir dinheiro. Isso agrada o coração de algum pai? Acredito que não. Quando eu for pai, eu não vou querer que o meu filho me ligue só para pedir dinheiro, sabe? Até eu como filho, eu não quero ligar para o meu pai só para pedir dinheiro, e eu também não quero que o meu pai só ligue para mim se ele precisar de alguma coisa, entendeu? Então, assim, isso é importante. Deus também não quer só falar com você, Maria Clara, quando Ele estiver querendo que você faça uma coisa para Ele, né? Às vezes a gente se relaciona com Deus assim, Deus está me chamando, então Ele deve estar querendo me chamar para fazer alguma coisa, tipo assim, para me pedir para fazer alguma coisa para Ele, né? Para me pedir para servir numa área de voluntário, para me pedir para... Não, às vezes Deus está te chamando porque Ele quer te dizer, te amo, filho. Ele está te ligando para isso. Ele está te ligando só para te dar parabéns, porque é teu aniversário. E aí Ele te chamou hoje para te dar parabéns. Então, eu acho que isso é legal, a gente entender essa dinâmica que Deus tem com a gente. E Jesus revelou, Ele disse assim, olha, vocês são maus, mas sabem dar bons presentes aos seus filhos. Quanto mais o Pai do céu que é bom. Então ele está falando, olha, vocês que são maus presenteiam até bem, mas o Pai do céu, ele é bom, e os presentes dele nem se comparam, né? Então a gente precisa ir para esse lugar, né? Saber quem Deus é, saber como Ele se relaciona com a gente, saber a maneira como essa dinâmica do relacionamento acontece, para poder a gente fazer isso bem, né? E isso tudo entra no caso de um processo diário que tem que ser feito. E eu lembro uma vez que você me disse, que foi algo que eu guardei, mudou muito meu relacionamento com Deus daquele tempo para cá. Foi entender que, às vezes, quando a gente quer fazer algo com Deus, a gente sempre pensa em uma semana orando, ou um mês orando, ou um mês lendo a Bíblia, e isso sempre faz a gente desmotivar, porque a gente passa 7 dias, você leu uma semana inteira da Bíblia ali, só que você não vê recompensa nisso, porque a sua cabeça só está no mês inteiro. E aí o pastor, ele virou para mim e falou, cara, pensa no processo diário. Não tem como você querer ser transformado pensando no macro. Sempre pensa no micro, no sentido do processo. Porque quando você realiza o processo diário, você vai se sentir recompensado e vai perceber que você está avançando. Então isso te ajuda muito a você crescer no seu relacionamento com Deus. Então é algo que eu vi. No mês de janeiro eu coloquei isso em prática, e isso me ajudou muito. Eu tinha até comentado isso com o Caio. Cara, vou no processo diário fazendo. E quando eu percebi que eu fiz uma semana direto de processo diário, aquilo me trouxe uma recompensa de, cara, eu estou crescendo em Deus. Ao invés de eu pensar no 31, que é o mês, onde no final poderia parar e sempre continuar naquela de vai e volta, e era algo muito ruim. Uma pergunta que a galera tem é, eu tendo intimidade com Deus, quer dizer que tudo vai dar certo? Não, mas quer dizer que você vai ter mais... certeza das coisas que estão acontecendo, por que as coisas estão acontecendo, ou que você vai conseguir passar por tudo, porque Ele está ali contigo, né? Esses lugares que você vai acessar com intimidade com Deus, mas não que você vai ter uma vida, né, de sheik da Arábia, isso não existe. Né? No mundo a gente vai ter aflições sim, mas a gente pode ter bom ânimo, porque o que venceu o mundo está com a gente, isso é mais importante. E é isso que o Renan falou, esse processo diário que tem que ser o prazer da nossa vida, não a transformação completa, porque a transformação completa é a recompensa do processo diário. A gente precisa se alegrar
em conhecer a Deus, em se encontrar com Ele, né? Outra hora eu falei para uma pessoa, eu falei, cara, a resposta para isso que está passando é ir para o teu secreto. Aí ela, pô, mas aí eu vou ter que orar todo dia. Ele falou como se fosse um peso. Eu falei, cara, orar todo dia é a melhor coisa que tem. Tipo, orar todo dia é a resposta que você precisa. Só vai orar. Tua vida vai começar a se alinhar aos propósitos de Deus. Agora, por você achar que orar todo dia é ruim, você nunca vai conseguir orar todo dia e também nunca vai ter as respostas. Então, a nossa alegria precisa ser em conhecer o Senhor, saber quem Ele é. Isso é mais poderoso, isso é mais importante do que a recompensa lá, né, de agora eu consegui viver tal coisa, ou ser liberto de tal coisa, ser transformado. É conhecer Ele todo dia, que é a recompensa da nossa vida. Ele é o galardão, Ele é a recompensa maior. Quando a gente entende isso, a gente começa a entender também o prazer que existe no céu. Porque a gente vai estar com Deus diariamente, eternamente, para conhecê-lo para sempre, sempre, sempre. Não vai ser porque a gente vai ganhar um carro, se a gente estiver com Deus. Não vai ser porque a gente vai arrumar um namorado, uma namorada, porque a gente está orando com Deus. Não, lá não vai ter nada disso. Então, por que qual é a alegria, então, do céu? Ele. Então, a alegria do céu já está disponível para a gente hoje. E aí a gente, às vezes, vê esse processo de se relacionar com Deus como se fosse um peso. Ai, mas aí o Senhor vai mandar orar de novo. Sim, porque essa é a maior alegria que há. Esse é o maior prazer. Tu vai para o céu justamente para viver isso, né? Tem até uma frase que botam na internet, né? Tá querendo tanto ir para o céu, mas não passa tempo com Deus na terra. Tá querendo fazer o que lá? Né? Então, tipo, tá querendo ir para o céu para quê? O céu é para isso, é para passar tempo com Deus, para sempre agora. Então, a gente precisa aprender a ter esse momento de passar tempo com Deus, para se alegrar. E aqui na terra, isso vai gerar um propósito no nosso coração, uma missão para a gente cumprir. No céu, a gente também a gente também vai ter missões, né? Só que isso não convém entrar no mérito. Mas a gente precisa agora se voltar para o que a gente está vivendo aqui, né? Então, o que a gente está vivendo aqui? Existe essa alegria liberada para nós? Bora acessar, bora viver ela, para a gente poder viver tudo que Ele tem para nós. Tem mais uma pergunta, mas acho que um negócio muito legal de colocar aqui, isso foi até algo que você me ensinou, é que num relacionamento, quando a gente percebe algo errado em nós e a gente quer combater isso para ser transformado em Deus, não adianta a gente pensar no sentido de eu não posso errar, eu não posso errar, eu não posso errar, porque quando a gente só pensa no erro, uma hora ou outra a gente vai cair no erro. Então, no relacionamento, é muito legal você focar em Deus e esquecer que você não pode errar naquilo, porque se você pensar muito em Deus, automaticamente aquilo já não vai ter mais espaço para você. É algo, eu não lembro muito bem o exemplo, mas é tipo assim, tem um lixo e aí toda vez o rato vem no lixo, mas você não quer que o rato venha. O que é mais fácil, você tirar o lixo ou você ficar lá toda hora falando, não pode deixar o rato vir, não pode deixar o rato vir, não pode deixar... E aí você fica tipo, perdendo tempo ali, lutando contra algo que era mais fácil você colocar para fora e segue a sua vida, que o rato não vem, você não tem mais aquela preocupação. Então, eu acho que isso é muito legal num relacionamento com Deus. Você combater isso, não pensando em não pecar, mas sim, cara, eu preciso mais de Deus, que automaticamente menos pecado vai ter e mais de Deus vai ter em você. A Bíblia vai orientar a gente a pensar em tudo que é bom, tudo que é justo, para você ver como é que a Bíblia está falando. Olha, tua mente traz coisas limpas para lá, tipo assim, purifica ela, limpa tudo que está na tua mente. Tu vai pensar só naquilo que é bom, naquilo que é justo, naquilo que é amável, naquilo que tem valor. Então, tu vai pensar só em coisa boa. E é tipo o lixo. Adianta você falar assim, não posso pecar, não posso pecar. Mas a tua mente ainda está cheia de lixo, o rato vai voltar. Agora, se tu limpou a tua mente, tu só pensou em coisa boa, tu só pensou em coisa amável, tu só pensou em coisa de grande valor e tal, a tua mente está sendo purificada, não tem espaço para o rato vai fazer o que lá? Não tem espaço para ele. Sim. A última pergunta... Quais são os sinais de que meu relacionamento com Deus está crescendo? Às vezes a galera está em relacionamento com Deus, mas elas não conseguem perceber que cresceu, que amadureceu. Então, eu acho que o maior sinal para um relacionamento com Deus são os frutos do Espírito, né? Amor, paz, bondade. Quando você começa a se ver mais assim, por essa ótica, eu estou conseguindo ter mais domínio próprio. Eu não penso tudo, eu não falo tudo que eu penso mais. Agora eu já sei que eu não posso falar tudo que eu penso. Então, isso é algo que Deus começou a trabalhar em você.
quando eu consigo ser bom, me importar com as outras pessoas, quando eu consigo ser amoroso com as outras pessoas, eu comecei a mudar dentro de casa. Essas coisas vão sendo fruto de um bom relacionamento com Deus. Não é porque você curou pessoas, não é porque você falou em línguas. Isso tudo é fruto de busca, mas não do relacionamento em si. Tem pessoas que vão receber o batismo do Espírito e vão se mover pelos dons, e elas acabaram de se batizar, se encontrar com Jesus, até não batizados recebem o batismo do Espírito Santo. Então, elas acabaram de se entregar para Jesus. Isso não é o resultado de um relacionamento. Quando que eu mais sei que eu me relacionei com a Ana? Quanto mais tempo eu passei com ela, também, mas quanto mais eu conheço. Sim. Tipo, eu sei que ela gosta de tal coisa. Então, a mesma coisa com Deus. Quando eu vou fazer tal coisa, eu penso, não, mas Deus não gosta disso. Deus não quer que eu faça assim. Como é que você sabe? Deus falou contigo agora? Não, eu já sei que Ele não quer. Eu já sei que esse é o coração de Deus, Ele já não gosta disso. Então, quando eu conheço como o coração de Deus isso me mostra que o meu relacionamento com Ele cresceu. Porque eu já conheço Deus mais do que antes. Igual, antes eu achava que Deus, tipo assim, perdoava algumas coisas, mas outras não. Hoje eu já entendo que Ele perdoa tudo e que Ele na verdade, está me chamando para perto. Isso me fez crescer com o meu relacionamento. Né? Então, o relacionamento, o sinal maior é quando eu mais me aproximei de Deus e mais conheci, sei quem Ele é. Né? As coisas antigas, passadas, não movem mais, não mudam mais como eu penso. É algo que até rodou muito na internet um tempo, que a galera estava falando muito no sentido de Deus te usa para curar alguém, mas Ele não te transformou para você pedir perdão para alguém. Tipo assim, você é usado para curar, mas você não consegue perdoar sua mãe, você não consegue perdoar seu pai. Você é usado para falar em línguas, mas você não consegue não ficar com raiva das pessoas. Então é algo que, vamos ter um exemplo, eu posso ir com o Caio num parque, sair no shopping, e a gente ter aquele momento junto, só que depois eu posso seguir minha vida e ele é dele. Isso não é um relacionamento. A gente teve um momento onde a gente esteve junto, a gente se conectou. Muito legal, exatamente. Mas não teve intimidade, não teve um relacionamento profundo. Né? Tipo, é igual ir pro Summer Camp, tá lá e você fala em línguas, e você vive todos aqueles momentos, mas termina aquilo lá, e depois você não tem mais nada. Foi um momento legal, você viveu dias incríveis, só que depois o relacionamento de verdade não foi gerado. Então é algo que a gente sempre tem que tomar um cuidado com isso, né, para não cair nesse lado. Isso aí. Então é isso. É isso? Então é isso, gente. Até quinta que vem. Tamo junto. Quinta não, né? Até segunda. Quinta-feira é a nossa gravação.